Mesmo com o plenário, senhor presidente, um pouco vazio, nós queremos trazer aqui a nossa manifestação, a nossa opinião acerca de um tema que tem frequentado a agenda brasileira. E na semana anterior, esse tema foi alvo de uma decisão por parte da Câmara dos Deputados, em que pese a legitimidade da decisão adotada pela Câmara dos Deputados, eu quero aqui expressar a minha divergência por entender que o caminho adotado pelo conjunto dos deputados federais não é o melhor caminho para que a gente possa enfrentar um tema tão complexo como esse. Eu estou me referindo, senador Benedito, ao tema da redução da maioridade penal, porque na condição de relator daquela que eu considero a mais criteriosa proposta, porque ela reduz a maioridade penal, mas ela reduz com critério, com rito definido, com tipificação adequada, que é uma proposta apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. O tema foi decidido na Câmara Federal e esse tema agora vem para o Senado. Mas também o Senado está há alguns meses e alguns anos discutindo essa matéria. O debate foi duro, porque o tema é polêmico, na Comissão de Constituição e Justiça e na condição de relator, senador Wilde, nós perdemos a votação por 10 votos a 8. Ato contínuo, nós apresentamos um recurso à mesa diretora para que a mesa diretora possa ouvir o conjunto dos senhores senadores, porque participaram desse debate, naquele momento, apenas os senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça. O recurso tem o sentido de fazer com que a mesa diretora, o presidente do Congresso e do Senado, senador Renan Calheiros, possa submeter ao plenário do Senado para que todos os senadores e o plenário possam decidir, não apenas a Comissão de Constituição e Justiça, pela dimensão desse tema. O fato objetivo é que, desde os anos 90, o tema tem sido alvo de um crescente debate e, nesse tempo todo, lamentavelmente, tem sido um debate dominado por posições extremadas, contaminadas por um conjunto de visões ideológicas rivais entre aqueles que desejam que tudo continue como está e aqueles que querem reduzir a maioridade penal sem critério. O Senado tem a chance de encarar de maneira, a meu juízo pelo menos, corajosa e racional uma questão que aflige a grande maioria da sociedade. E como encarar? Submeter ao plenário do Senado o recurso que foi assinado por mais de 30 senadores para que, além da Comissão de Constituição e Justiça, o plenário do Senado possa se manifestar como forma de se colocar como protagonista diante deste tema. Senão, em algumas semanas, o Senado vai receber a matéria que foi aprovada na Câmara, nós vamos debater e esse tema volta para a Câmara. Ou seja, o Senado precisa ter protagonismo. E, portanto, nós estamos também aproveitando essa oportunidade para reivindicarmos ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que ele possa submeter esse recurso ao conjunto dos senadores. Em particular, o plenário do Senado tem, como eu estou afirmando aqui, há cerca de um ano, a meu juízo, de novo, a melhor e maior resposta que pode ser dada a esta que é uma demanda que está posta no dia a dia da sociedade. Esse projeto equilibrado e responsável não tem na sua principal motivação o desejo de encarcerar mais jovens, até porque isso não vai resolver o problema, considerando que o sistema prisional brasileiro, ou mesmo as unidades socioeducativas, com exceções, elas são universidades
que aperfeiçoam o crime. O objetivo não é prender por prender mediante uma simples redução da maioridade penal, mas é combater a impunidade nessa faixa etária. Combater a impunidade até mesmo como valor didático e pedagógico. A PEC 33 de 2012 visa combater a impunidade de crimes hediondos cometidos por jovens entre 16 e 18 anos e intimidar essa faixa etária de continuar cometendo atrocidades como latrocínio, estupro e tortura. Na hipótese que defendo, os crimes envolvendo menores passam a ser diferenciados. O texto prevê que o Ministério Público é quem aciona a redução da maioridade penal naquele caso específico, ficando a cargo do juiz dar a palavra final, ou seja, a penalidade se dará mediante uma avaliação criteriosa feita por um promotor que atue na vara da infância e da juventude, seguida de um magistrado que também tenha experiência e formação ou especialização nesse segmento. Só assim será apurado se o adolescente em questão compreende a gravidade do crime que cometeu. Está então nas mãos de todos nós, senadores, avaliar e deliberar sobre uma alternativa consistente aos dois polos que se formaram em torno da questão da maioridade penal. O daqueles que querem manter tudo como está, e o de outros que querem a simples redução da faixa etária dos atuais 18 para 16 anos, sem critério algum, a todo e qualquer custo. A proposta de emenda constitucional que avança na Câmara Federal reduz a qualquer custo e sem qualquer critério a maioridade penal para 16 anos, sem a necessária reflexão. É nessa hora que cresce a responsabilidade do Senado como casa revisora, em oferecer um ponto de convergência, uma solução de equilíbrio que contemple cada caso com o critério que ele merece. O quadro desafiador envolvendo crimes bárbaros praticados diariamente por menores não será domada com a simples mudança no alcance penal. A situação dos 23 mil jovens internados também não será tratada adequadamente só com discursos. Em São Paulo, por exemplo, 2,5% dos 10 mil adolescentes internados praticaram crimes hediondos, dos quais 71% têm 16 anos ou mais, ou seja, existem jovens dessa faixa etária que praticam crimes com requinte de crueldade, mas querem ser julgados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como se criança e adolescente fossem. Não são. Enquanto o poder público cuida de continuar implantando, porque é verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem merecido do poder público uma dimensão de efetividade, mas enquanto o poder público cuida do desenvolvimento e da implantação do ECA, também há a obrigação, simultaneamente, de se criar condições especiais para combater a impunidade dos criminosos nessa faixa etária. Sim, até porque, independente de se fazer 16 ou 17 anos, os criminosos cruéis precisam ser reconhecidos como tais e impedidos de voltar a praticar crimes. Crimes como a dentista morta barbaramente por um menor de 17 anos, apenas por não ter dinheiro no seu consultório. Ou vamos recordar algo pior, como aquele jovem que matou covardemente a namorada no dia da véspera de completar 18 anos e ainda fez piada com isso, postando aquele requinte de crueldade nas redes sociais. Portanto, precisamos criar um sistema em que a perspectiva de punição para os jovens seja pesada quanto para adulto mediante determinados
critérios. Portanto, nós estamos defendendo a redução da maioridade penal nos casos em que citamos aqui de crimes hediondos. É preciso trabalhar a privação da liberdade desses criminosos e psicopatas que não fizeram 18 anos, mas que são capazes de crimes com requinte de crueldade, não podem continuar andando impunemente, tirando a vida de seres humanos absolutamente inocentes, trazendo angústia e tristeza em tantas famílias do nosso país. O que vínhamos até então é que tanto defensores quanto críticos da redução da maioridade penal formaram conceitos quase que às cegas, com dados imprecisos, como o mito de que 1% dos assassinatos atribuídos aos menores de 18 anos. A discussão não evoluiu porque os dados e os indicadores não são confiáveis. O que propõe na prática é uma adequação a favor do bom senso geral e da segurança pública em particular. É óbvio que em casos de excepcional gravidade é preciso uma punição mais eficaz do que a preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto prevê, no máximo, 3 anos de internação, sendo o jovem assassino ou estuprador sendo devolvido à sociedade como réu primário para que ele possa reincidir e, de novo, assacar contra a vida de pessoas semelhantes. Isso não é possível. A PEC 33, que não é de minha autoria, mas do senador Luiz Nunes Ferreira, que relatei na Comissão de Constituição e Justiça, deixa claro que essa regra pode e deve ser flexibilizada. De toda forma, os jovens infratores cumpririam pena em instituições específicas, separadas, apartadas de criminosos adultos. Em 19 de fevereiro de 2014, o meu relatório foi vencido na Comissão de Constituição e Justiça, como disse aqui anteriormente, ratificando, numa votação apertada com 10 votos a favor e 8 votos contra. Desperdiçamos ali a chance de avançar com uma solução equilibrada, uma solução razoável para reduzirmos a impunidade que nós estamos vendo ampliar a sua intensidade no dia a dia da sociedade brasileira. Dias depois da rejeição na CCJ, o senador Aloysio Nunes Ferreira e tantos outros, assim como eu, apresentamos recurso ao plenário e, desde lá, lamentavelmente, isso não foi submetido para que o Senado do debate, para que o plenário do Senado pudesse debater esse tema. Não adianta tapar o sol com a peneira e deixar tudo como está. A virulência de um crime não pode ser medida a partir da idade de seu autor. Diante das constantes notícias de ataques cruéis nas ruas cometidas por adolescentes contra cidadãos indefesos, com esfaqueamento, sequestro e execuções sumárias, a população cobra uma resposta urgente. As pessoas esperam que a ação violenta dos jovens seja coibida dentro da lei, de modo a que culpados não permaneçam impunes e livres para atos reincidentes. É ingenuidade acobertar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente psicopatas que torturam, estupram e matam. Basta lembrar que o Código Civil permite que um jovem de 16 anos, que já tem maturidade para votar e influir, portanto, na vida política do país, também se emancipe para construir família e abrir e gerenciar empresas com todas as responsabilidades fiscais e trabalhistas. Não é possível que, em pleno século XXI, nós não tenhamos a capacidade de identificar que um jovem com 16 ou com 17 anos tem pleno discernimento das suas opções e das suas escolhas. O que está acontecendo é que, na prática, eles não se veem alcançados pela legislação. Então, por conta disso, o crime ele é estimulado pela impunidade. Mas também é um exagero carimbar como criminosos menores que cometem pequenos delitos por imaturidade. Cada caso é um caso,
Esse é o tal caminho do meio que nós estamos defendendo. Pelo projeto aprovado na Câmara, senhor presidente, senador Walter Pinheiro, um simples usuário de droga que eventualmente for classificado lá no boletim de ocorrência, porque a Polícia Militar faz a parte ostensiva, e na delegacia, se ele for classificado não como usuário, e sim como traficante, ele vai ter a redução da maioridade penal alcançada. E nós sabemos que acontece muito isso no dia a dia. E nós não podemos simplesmente imaginar que encarcerando esses jovens nós estaremos resolvendo o problema, não. Os jornais hoje já atestam que o Brasil dispõe da quarta maior população carcerária do mundo. Tamanha a escalada da violência em nosso país, e no centro, no núcleo dessa escalada, está essa desgraça do consumo e do tráfico de drogas, que nós deveríamos combater nas fronteiras e não nas cidades, porque é conhecido os corredores por onde passam essas drogas que não são produzidas aqui, que são importadas de países que fazem fronteira seca com o nosso país. De modo, senhor presidente, que deixar tudo como está é ignorar um fato efetivo e real, qual seja a violência juvenil. Atropelar o mais elementar senso de justiça e deixar a sociedade refém do medo. Sem uma decisão equilibrada, a tendência é que a sociedade passe a pressionar por medidas mais radicais. O debate, portanto, precisa ser pautado. E eu encerro as minhas palavras fazendo de novo um apelo ao presidente senador Renan Calheiros, que ele bote esse recurso para que os senadores possam debater e nós possamos cotejar a diferença das propostas da Câmara para o Senado. E ao cotejar as diferenças, nós possamos fazer, como afirma sempre o nosso senador Delcídio, um debate qualificado em relação a esse tema, que é um tema que impacta a rotina de milhares e centenas de milhões de brasileiros de todos os estados grandes, pequenas, não apenas as grandes e médias cidades, mas também as pequenas cidades que já são alcançadas por essas deformações que são uma realidade nesse tempo em que estamos vivendo. Mas ouço com enorme prazer o senador Benedito de Lira. Nobre senador Ferraz, Vossa Excelência, mais uma vez, traz um tema que ele é recorrente hoje no país. Não é por acaso que mais de 80% da população brasileira pede para que a menoridade seja... Quase 90%. Pois é. Mais de 80%, 90%. É verdade. Está correto, Vossa Excelência. Antes de ontem, se a memória não me falha, eu assisti dos jornais, me parece que pela Rede Record, eu vi um garoto levado pela polícia com 14 anos de idade. E então o policial perguntou a ele por que ele tinha agido daquela forma. Ele encontrou uma senhora na rua e ele então se aproximou dela e pediu o celular dela. Ela tentou não dar atenção, ele levantou a camisa e mostrou uma arma, um revólver. Quando então pediu o celular, ela entregou. E ele saiu correndo, a polícia pegou. Quando perguntou a ele por que ele fez aquilo, ele disse que foi por emoção. Repare, foi a emoção de ver como era, porque ele vê isso todos os dias sendo feito. Então, nobre senador Ferraz, como Vossa Excelência acabou de dizer, esta casa e o Congresso Nacional vai tomar uma decisão. Uma decisão equilibrada. Aparece agora, porque estão vendo que a decisão haverá de sair, algumas defesas e algumas sugestões. Por que é que o governo, através do Ministério da Educação, não revitaliza as escolas agrícolas que existiam neste país e que hoje está em fase praticamente
distinção. Tem escola agrícola no meu estado, escola agrícola de Pernambuco, escola agrícola da Paraíba, e se colocar garotos, jovens, da faixa etária de 14 a 17 anos, 18 anos, para estudar em sistema de internato. Em sistema de internato, para que ele possa aprender uma profissão. Isso acontecia no passado, e nós não tínhamos esse grau de violência praticado por menores. O que existe é muita hipocrisia deste país, infelizmente. Não apenas no segmento de menores, mas em outros segmentos da sociedade. A hipocrisia, as pessoas veem enxergam longe e não enxergam os resultados, as ações, aquilo que deveria ser feito. Infelizmente, nós vamos continuar vendo garotos com 14 anos de idade dizendo que fez por emoção, porque achou bonito os outros fazendo. Então, isso é triste para a sociedade brasileira e para os jovens que precisam de escola, precisam de uma atividade, precisa fazer alguma coisa, ser ocupado o seu tempo, porque hoje os jovens, nobre senador, é diferente da juventude do passado, de 30, 40, 50 anos passado. Hoje essa moçada com 8, 10, 12 anos de idade sabe mexer num computador, sabe usar a internet, sabe fazer coisas que muita gente hoje ainda não sabe. Então, a evolução para o bem, como também a evolução para o mal. Então é preciso que tenhamos a coragem de, numa parceria entre governo e iniciativa privada, podermos salvar a juventude do nosso país. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, que eu tenho acompanhado, membro da Comissão de Justiça, o seu trabalho, a sua dedicação e a sua preocupação. Por isso, eu queria cumprimentá-lo na noite de hoje por mais este pronunciamento que Vossa Excelência faz. Mas é preciso que a sociedade brasileira, que os órgãos, as instituições brasileiras, que a iniciativa privada abram os olhos, porque o mal não é apenas para determinado segmento, é para todos. Por isso, os jovens do meu país precisam ter uma atividade diferente do que a prática do crime. Muito obrigado. Eu é quem agradeço a contribuição de Vossa Excelência, trazendo esse depoimento e a sua visão, assim como a sua experiência de vida, e peço autorização a Vossa Excelência para incorporar no meu discurso essa parte que Vossa Excelência apresenta. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Eu convido agora para